O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez aproveitando para agradecer a sua audiência e a sua companhia. E hoje nós trazemos um tema de suma importância, que é a fono e a criança. Sim, de repente você já ouviu falar sobre, mas hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito importante. A criança falar errado parece até ser bonitinho, mas sabemos que para o desenvolvimento da criança não é o ideal. E eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, chamar de Ju, né, para ficar mais informal. Ju, fala um pouquinho sobre o teu trabalho que tu desenvolve com crianças, né, nessa questão da fala, da linguagem. Então, foi algo que eu fui descobrindo, né, desde quando me formei, eu atendi de tudo um pouco. E aí a gente vai escolhendo aquilo que mais faz vibrar, né, o nosso coração. E aí fui delimitando e me aprofundando mais no assunto, né? Então essa parte da fala, da linguagem, do desenvolvimento da comunicação como um todo, né, no desenvolvimento infantil, é o que hoje mais eu atendo. Mesmo crianças com deficiência, com algum tipo de transtorno, até aquelas que necessitam, né, de avaliação, de intervenção precoce, porque a gente sabe que o desenvolvimento da fala em si, ela começa muito antes da fala vir, né? Sim. Então tem muitos fatores que são importantes a gente observar, mesmo ainda bebês que a gente já consegue, né, observar, e para ajudar a intervir, a orientar as famílias e estar mais de perto assim nesse processo da fala. Certo. O que mais causa hoje um atraso na fala? A gente sabe hoje em dia, né, que o uso das telas tem prejudicado bastante o desenvolvimento não só da fala, mas da linguagem como um todo, né? A criança fica ali no celular, na TV, mas principalmente o celular, ele acaba limitando muito, né, a interação da criança e ela fica numa situação ali muito passiva, né, só recebendo a informação. Então, ela não se coloca como um interlocutor e a gente sabe que isso precisa, né, para a partir do diálogo. Então, eu sempre gosto de explicar para os pais que estão comigo que apesar de a gente nascer com olhos, com ouvido, com boca, a gente precisa aprender o que a gente está vendo, aprender o que está ouvindo, né? Quando uma criança escuta um passarinho, né? Eu escuto, eu já consigo reconhecer o que é, porque alguém me disse isso, porque eu passei por aquela experiência. E a gente precisa passar por essas experiências sensoriais para saber o que a gente está vendo, está ouvindo. Então, a tela delimita muito essas experiências, né? E hoje é considerado um dos maiores causadores de atraso na fala. Bah. O que os pais, né, podem fazer para estimular os filhos em casa? O que eu mais ouço das pessoas, e eu posso até dizer que já estive desse lado, antes de ler um pouco sobre, é que quando tu queres fazer algo, automaticamente tu dá o celular, que eles ficam mais quietos e tu consegue fazer. Mas hoje, né, o que os pais podem fazer para estimular? Depois tu dizer, eu posso até dizer o que eu tenho feito para ajudar dizer se está certo ou não. É muito bonito dizer assim, gente, vamos proibir celular e tudo vai resolver, mas a gente sabe que isso hoje não faz mais parte nem do nosso dia a dia e nem do dia a dia das crianças, né? As telas, querendo ou não, também podem ajudar em alguns fatores, mas acho que para tudo tem que haver um equilíbrio, né? E são escolhas que a gente faz. Ah, esse dia eu não vou conseguir fazer nada, tenho muita coisa para resolver, então tá, esse dia eu vou liberar, outro dia é um novo dia, respira fundo e vamos sair desse piloto automático, né? As pessoas sempre me perguntam isso, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer no dia a dia para ajudar ele? Eu acho que a gente acabou se perdendo assim, em muitas coisas, né? E esqueceu de dar valor para aquilo que é simples, que é básico, porque as pessoas ficam na internet procurando 1000 receitas mirabolosas para estimular a fala, mas desde um colocar a roupa, um dar a comida, um escovar os dentes, quando a gente está com presença, né, mente e espírito naquilo que a gente está fazendo com as nossas crianças, seja em casa, na escola, quando a gente dá sentido para aquilo ali, a criança também está presente naquilo ali. Se eu estou trocando a roupa do meu filho, dando comida para o meu filho e ele olhando para o celular, ele não está nem sentindo o que ele está comendo, ele não está nem sabendo o que ele está vestindo, né?
Então, quando a gente vai colocar roupa, criança menor de 1 ano, filho, dá o braço para a mamãe, bota a perna para a mamãe, né? Ele está compreendendo, ele está executando aquilo que eu estou falando, isso faz parte do desenvolvimento da linguagem. Ó, filho, dá um sorriso para escovar o dente, ele está começando a fazer as primeiras imitações orais, né? Ó, o barulhinho da escova, tem que fazer chique, chique, chique. É a primeira onomatopeia que pode surgir, então a criança começa a descobrir esse som, começa a descobrir o poder, né, da fala que tem dentro dela, mas são nas pequenas coisas do dia a dia. Lá em casa, o que eu tenho feito agora, né? Quem está assistindo ficou curioso, né? Então, toda criança tem caixa de brinquedo, tem muita coisa guardada. Então, o dia que eu não quero dar celular, ou tipo assim, deixei 1 hora só e tô tirando, vamos lá na caixa ver o que vocês querem brincar. Tem muitos brinquedos que às vezes eles têm e nem lembram, né? Então, tipo, Isso. ontem eu não queria que elas ficassem mais no celular, já tinham ficado um pouco para mim poder organizar as coisas. E aí, tipo, uma se interteu trocando roupinha de bebê, porque eu tinha achado umas roupas na mudança que eu fiz do irmão, que era prematuro, e aí cabe certinho nas bebês, né? E a outra se interteu com um kitzinho que vem bercinho, vem caminha, vem não sei o quê. Ficaram 2 horas, choraram para dormir porque queriam brincar mais. Então, assim, às vezes requer da gente parar para pensar um pouco, parar para sentar, escolher o brinquedo. Sair do piloto automático, né? E é tão difícil, né? Eu não julgo ninguém que deixa, porque eu sei o quanto é difícil. Mas fica aí uma dica de alguém que tem feito e está dando certo. Às vezes pegar um livrinho que está lá guardado um tempão, que é um de colorir, né? Eu vou destacar a folha, ao invés de dar o livro todo, porque às vezes vê um monte de desenho, nem sei qual que eu vou pintar. Às vezes tu tira dá, né? Eu vejo lá em casa, os meus 2 vivem pedindo, né? Final de semana tem uma horinha que pode o tablet. Eu digo, não, já deu tempo. Mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei, inventa coisa para fazer. O ócio é ótimo, fica sem fazer nada, não precisa fazer nada. Mas a gente também tem que provocar, assim, um pouco nisso neles, né? Para eles despertarem para outras coisas. Outro dia, minha menina, ela queria um álbum de figurinhas. Aí eu falei, não, agora não vai dar, a mãe não vai conseguir comprar, não sei o quê. Ela foi lá, ficou brava no primeiro momento, recortou, pintou, fez um álbum para ela. Eu achei o máximo, né? Eu falei, filha, tu conseguiu transformar uma coisa que tu não gostou numa coisa boa, olha a tua criatividade, né? Então, um pouco também é oferecer esses momentos de ócio para eles. Sim, a gente adulto não sabe mais ter esses momentos, né? Eu tenho falado, assim, em palestras, tanto para mulheres quanto casais, o quanto o não fazer nada, na nossa geração hoje, que é cobrada a produtividade o tempo todo, a gente mesmo se cobra, né? Se tu tá parado, nossa, mas eu tinha que fazer um post, mas eu tinha que passar, eu tinha que olhar na internet, pesquisar tal coisa, eu tinha que ler sobre tal coisa. Então, eu acho que um pouco das crianças não saberem ficar nesse ócio, eu me sinto responsável por isso, porque eu também não fico parada, né? Então, isso que tu fala de cobrança é muito interessante, assim, porque é algo que eu percebo na clínica, os pais falando assim, mas eu não sei parar para sentar para brincar. E aí eles ficam, né, meio desconcertados com aquele momento. Eu digo, gente, não precisa parar para sentar para brincar para estimular a fala. Não tem necessidade, aí dá aquele alívio. E às vezes eu recebo mensagens, parece que foi só tu falar que não precisa, agora eu consigo. Porque não pode ser uma cobrança, né? Quando a gente fala de criança, tem que ser algo que é com o coração mesmo, para a criança sentir que está prazeroso aquele momento para todos, né? Sim. E é incrível, porque assim, na verdade, além, né, da gente não saber ficar parado, tem a gente não ter recebido, né? E às vezes a gente não consegue dar o que não recebeu. E aí eu percebo isso na educação sexual, que é a minha área. Mas eu não tive nada e não morri. Tá, não morreu, mas tá todo mundo capenga, a gente sabe, né? 100% na vida sexual é muito difícil alguém estar, né? Então, fica aí a dica da gente, né, tentar fazer diferente do que foi conosco. É a síndrome do meu nome, né? Eu nasci assim, eu não suporto, porque eu acho que ninguém que nasceu de um jeito precisa morrer daquele mesmo jeito. Sempre há possibilidade de mudança. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a fono e a criança, mas antes da gente ouvir sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Estou falando sobre a mama, principalmente nesse mês tão importante. O que é o câncer de mama? O câncer de mama nada mais é do que uma deformidade no DNA da célula, e com isso ele causando uma multiplicação
desordenada das células. Essa mudança no DNA, que pode ser estimulada por algum fator interno ou externo, pode causar o desenvolvimento do câncer de mama. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta, com o nosso hábito alimentar, as nossas atividades físicas, o que nós ingerimos, os alimentos propícios, o hábito errôneo muitas vezes que temos de o álcool, o fumo, o excesso de estresse, o fator emocional, tudo isso pode ser motivo desencadeante para o câncer de mama. Por isso, o câncer de mama é uma doença que, diagnosticada precocemente, tem 100% de cura. O que nos preocupa é quando o câncer de mama extrapola o ducto, quando ele acomete os tecidos adjacentes, onde as complicações podem vir. Mesmo assim, hoje, com a técnica, com a terapêutica que existimos, com as técnicas cirúrgicas, a sobrevida das mulheres, mesmo em câncer, já um pouco fugindo dos critérios de cura, a sobrevida muitas vezes pode ser longa. Por isso, eu aconselho a prevenção. A prevenção salva e cura. Isso é muito importante, mulheres. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a fono e a criança e eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Ju, continuando então, você recentemente lançou um livro, né, que eu até ganhei um de presente aqui para as minhas princesas. Como que surgiu a ideia do livro? Então, veio muito disso dos pais, né, o que fazer, como estimular, se tinha algo específico para estimular a fala e a linguagem, né. E aí eu também sempre me perguntava como que eu ia passar, né, isso que eu fazia na clínica e como que eu ia levar isso além do meu consultório. E aí, de repente, no momento em casa, com os meus dois, o meu menino disse assim, mãe, tu lembra do livro que a gente leu, que fala sobre a gentileza e não sei o quê? Aí eu comecei a perceber que a gente lia fazia muito efeito para eles no dia a dia. Que às vezes eram coisas que eu e meu esposo conversava com eles, mas ele não tinha internalizado, nem ele nem ela, da mesma forma como foi com as leiturinhas que a gente fazia ali, uns 5, 10 minutinhos, uma coisa tão simples. Eu falei, então é isso, eu vou fazer um livro que aí vai ser algo bem específico para a fala e que os pais vão conseguir colocar no dia a dia deles. Que legal. Às vezes, a maioria das pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer que escreveram um livro, geralmente surgem assim, né? Surgem, né? Claro, acho que depois que a pessoa lança o primeiro, os outros, eles meio que acabam acontecendo. Mas o primeiro, ele sempre surge de uma necessidade, de uma fala, de alguém que disse algo, é bem interessante. Tu falou sobre um formato nunca visto antes, né? O que isso quer dizer?
Então, eu gosto de colocar isso porque, por exemplo, quando alguém diz, eu quero um livro para ensinar meu filho a falar, se a gente for olhar, né, nas livrarias, é meu primeiro livro de palavras, mas são livros que só tem a repetição, só as imagens e tal. Então, eu resolvi fazer num formato diferente mesmo, que tem as boquinhas, com os sons que a criança é capaz de fazer no dia a dia, né, com ambientes que são próprios do cotidiano deles, que é algo que ele vai conseguir trazer do livro para o dia a dia, né? Algo de uma maneira bem leve, bem lúdica. E aquilo que eu falei sobre o aprendizado de ver, ouvir, compreender, tem tudo isso no livro. Então, quando a criança olha lá, o que a gente precisa na hora do silêncio, né? Aparece a boquinha, aparece a descrição, como que a gente vai fazer esse som, o ventinho que sai da boca. Então, traz toda uma consciência dessa oralidade de boca, né? Porque muitas vezes a criança quer se comunicar com a bunda, com a perna, de todos os jeitos. E a gente, né, no livro, a gente consegue trazer essa consciência através de uma história, né, de superpoder mesmo, porque as nossas palavras, elas têm poder. Desde o momento que a criança pede uma água e que a mãe entende que é água, né? Aquilo é um poder, traz um empoderamento para a criança, até para os nossos sonhos. Então, traz isso de uma forma lúdica para a criança entender que ela tem um superpoder dentro dela. Certo. E como é que o livro pode ser trabalhado em casa com a criança, né? Os pais, qual a tua sugestão? Ler antes de dormir, escolher um momento para isso? Vai muito da rotina de cada um, né? Eu prefiro, antes de dormir, ter um momento assim de leiturinha com eles, né? Várias pessoas me perguntaram, para que idade? Eu vejo que cada fase vai aproveitar de uma forma, né? Crianças pequenas gostam de folhear para um lado, para o outro, botar na cabeça e fazer de chapéu, mas ao mesmo tempo ela está ali observando as imagens, observando a boquinha. Eu acho que também dá uma dimensão para os pais, né? De como trazer isso para o dia a dia da criança, né? Muitas vezes os pais não sabem como fazer e acaba, querendo ou não, sendo um guia para eles também. Outro dia eu estava lendo com meu filho o livro Meu Corpinho, e aí estava falando sobre os cuidados com o corpo, e várias coisas eu tinha conversado com ele, mas na historinha ficou mais claro, né? Porque o livro é isso, ele te permite ver, ele te permite ouvir, ele te permite, né, olhar as imagens, compreender melhor aquilo. Então o livro traz essa facilidade para a compreensão da criança. Certo. De que maneira o livro pode auxiliar? A gente falou aqui sobre pais e filhos, né? Mas e os profissionais que trabalham com crianças? Ele também tem essa abordagem, né, de poder ajudá-los? Sim, já tive várias colegas que estão com o livro e já conseguiram trazer isso, assim, né, da consciência, de ter um tempinho, parar para fazer, porque muitas vezes a criança quer estar em movimento, mas também é importante ter aquele momento de foco, de atenção. Então, não só outras colegas fonoaudiólogas, mas terapeutas ocupacionais, psicopedagogos já entrou em contato comigo, dizendo assim como é importante ter esse recurso, até como um treino, né? Acaba sendo um treino, porque a criança faz todo dia um pouquinho, cada dia que a gente vê, a gente desperta para alguma coisa diferente, né? Eu mesma já li um livro várias vezes, mas cada vez que eu leio, me traz um insight novo, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente pode fazer com as crianças também. Eu acho que o livro, ele acaba sendo uma oportunidade da gente, mais uma vez, sair das mídias, né? Sair da questão do digital. Eu acho, assim, até engraçado, né? Tipo, pessoas que vão em igrejas, né? Enfim, locais, assim, que a gente sabe que não só a universidade, que eu estou um pouco longe da universidade faz um tempo, né? Eu dei aula durante um tempo na Unesc, mas, olha, acho que já faz o quê? 6 anos que eu estou longe do campo universitário. Naquela época já tinha gente que não levava caderno, era só computador. E nas igrejas, hoje, até tipo Bíblia, esse recurso, as pessoas estão só com celular, as pessoas estão deixando o recurso livro mesmo, manual. Eu sei que existem, por exemplo, opções como o Kindle, né, que as pessoas leem, mas eu, particularmente, eu gosto de folhear. livro físico. Eu gosto de grifar, de dobrar aquela, tipo, a pontinha da página, se aquilo me chamou a atenção. Eu acho que a graça de ler é isso. E eu percebo, assim, nas meninas o quanto... não, mas vamos ler. Às vezes eu falo, né? Esses dias eu vi uma historinha no Google, fui pesquisar um negócio e apareceu uma historinha muito legal. Aí eu falei, eu vou ler uma historinha que a mãe achou na internet. Aí as meninas, não, eu quero uma historinha de livro, né? E aí eu percebi, nossa, é verdade, né? Se é para ler uma historinha, né? Tem que ser livro, né?
Então, o quanto isso é legal a gente gerar nos nossos filhos também algo que está se perdendo, né? Infelizmente. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Fiquem ligados aí com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a fono e a criança. E eu estou recebendo a fonoaudióloga Juliana Schotten. Ju, tu já teve a oportunidade de trabalhar com o teu livro no teu consultório? Como é que foi? Na verdade, eu já tenho o livro pronto há muito tempo no consultório. E eu consegui guardar segredo e eles também. Que legal. É claro, não no mesmo, né, formato impresso e tal, mas eu usava já com os meus, então eu já sabia aquilo que provocava risada neles, o barulhinho que eles gostavam. E aí eu fui anotando tudo para conseguir trazer isso para as outras crianças, né? Então já há muito tempo, até os pais me diziam, ai Ju, eu quero alguma coisa para ir fazendo em casa com ele também. Aí eu fazia ali do meu jeito e mandava, mas já acabava sendo um livro, um treininho, né? Tudo de uma forma assim, eu ia personalizando, se gostava da galinha pintadinha, se gostava do mundo bita, ia achando palavras que fizessem sentido para ele. E aí eu percebi que era isso mesmo, era nesse caminho. O caminho era esse. E quem quiser adquirir o teu livro, como é que faz? Ele tem disponível pela internet, né, no meu Instagram, pelo Mercado Livre. Também tem na Casa Lúdica e na Papelaria Marielle. Ah, que legal. Ju, e se a gente pudesse, né, hoje, se a gente tivesse aqui, ao invés de 3 câmeras, como nós temos aqui, se tivéssemos vários pais sentados aqui, qual seria, né, o conselho que tu daria para as pessoas que estivessem aqui como pais, não só pais, mas avós, madrinhas, padrinhos, né? Eu sempre digo que quem está com essa criança, né, da família, tem um papel importante e pode contribuir, né, na educação, ajudar de alguma forma. Cada um na sua forma. Sim, a gente sabe que, né, a educação principal, a base, é dos pais, né, a função, a responsabilidade mas uma madrinha, por exemplo, se ela percebe que a criança está falando algo, trocando algumas letrinhas, né, porque é algo que me chamou a atenção, até se tu quiseres falar sobre isso, é que até 5 anos, né? Isso. É a idade limite para trocar essas letras. E eu, particularmente, eu não sabia sobre isso. E foi a pediatra dos meus filhos que falou, conversando com as meninas, porque quando eu levo os 3 no pediatra. Estávamos, né, naquela coisa de consultar e pesa aqui, mede lá e faz aqui. E aí ela começou a conversar com a minha do meio, porque é a que menos come fruta, a que menos come verdura em relação aos outros 2 irmãos. E aí, na fala, no responder as coisas, ela percebeu que a Liz trocava algumas coisas. E aí foi onde encaminhou para a fono, a gente fez e a Liz já recebeu alta e deu tudo certo, gente. Às vezes a gente, quando é com os nossos filhos, a gente faz assim, ai meu Deus, mas levar para terapia, levar para... Né? Às vezes é só ir lá, faz algumas sessões e dá tudo certo. O pior é como tu, né, se tu quiseres comentar quais são as consequências dos pais que muitas vezes têm uma indicação como eu tive e não leva, não faz, acha que não é necessário. Na fonoaudiologia a gente chama isso do efeito bola de neve, né? Então uma criança que demora para falar, demora para descobrir a linguagem escrita também, porque a linguagem escrita ela é uma evolução da linguagem oral. Então, assim, às vezes a criança fala errado, escreve errado, interpreta errado, e a gente sabe que a interpretação muda todo, né, o sentido do que ela vai escrever, do que ela vai ler, do que ela precisa responder, e é algo que acontece mesmo. Outro dia eu recebi no consultório uma criança de 9 anos que ainda não conseguia falar algumas palavras. Nossa, então, assim, é muito tempo sendo taxada de que não consegue, que é preguiçosa, a autoestima que não... da criança, né? Às vezes os pais se limitam de achar que é mais um compromisso. Eu sei, porque foi que eu pensei, né? Eu falo com propriedades, porque é mais um compromisso para tu levar, né? Mais uma coisa para fazer, mas assim... Mas é importante para ele. É importante porque eu fiquei pensando, né, na autoestima, e a minha filha comentou depois que começou a fazer, que até então ela não tinha comentado. Às vezes quando eu falava determinada palavra, meus amigos riam na sala, né? Porque era só eu que falava desse jeito. Então, a gente tem que entender que, assim, muitos problemas que nós, enquanto adultos, temos... Muitas vezes, né, nossos pais não tinham o recurso que nós temos hoje, então... pedir uma ajuda nunca é demais, né? Meu Deus, assim, eu vejo, assim, que muitas vezes é um pouquinho de falta de atenção, né? Como que os pais, né, a família como um todo pode perceber quando tem algo de errado?
Eu acho que mais do que se você for digitar lá no Google e procurar o que fazer, eu acho que é acreditar no que a gente faz, é acreditar na criança, ela também se sentir capaz daquilo que ela pode realizar, né? Porque quando a gente acredita que uma criança pode, ela também acredita. Independente se ela está na fase de que ainda nem descobriu a fala ou se ela está na fase de descobrir frases, de descobrir novos sons, né? Mas a gente precisa acreditar no nosso fazer com eles, para que eles também se sintam com essa capacidade. É isso aí, óbvio, é maravilhoso, assim. Essa questão, né, de que trabalhar a autoestima dos nossos filhos é algo que muitas vezes a maioria dos pais não tem essa percepção, né? E muitas vezes eu vejo adultas, mulheres maravilhosas, mas que durante a infância ouviram tantas coisas ruins, né? Não adianta, tu nunca vai ser capaz de fazer tal coisa, tu nunca vai falar direito, então tu nunca vai poder, por exemplo, ser uma advogada, como eu tenho uma paciente que ela é advogada, mas ela ouviu tanto que o português dela era errado, que ela não, né, veio de uma família muito simples. Ela de fato acreditava e hoje, na verdade, ela é uma ótima profissional e ela ainda não acredita no potencial que ela tem, né? Tudo por falas inadequadas e muitas vezes quem fala não fala por mal, mas fala mediante a sua realidade, aquilo que de fato acredita. Se você vem de uma família onde ninguém conseguiu nada, às vezes você acha que você vai ser mais um, né? Mas você pode transformar e fazer completamente diferente. Basta você acreditar. E aí acreditar não só em você, mas nos seus filhos e dar essa injeção. Às vezes aos olhos, de fato, parece que não vai rolar, né? Mas vai sim. Ju, quero te agradecer, né? Todo o tempo que tivemos aqui, eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, acho que a gente pôde aprender bastante. E para as pessoas que ficaram interessadas, né? De repente levar o filho para você fazer uma avaliação, né? Consultar com você, como que faz para te encontrar? Pelas redes sociais, no Instagram, @jushoten, né? Lá tem todas as informações, pelo link da bio você consegue entrar em contato comigo no WhatsApp para o agendamento, tirar dúvidas e tudo mais. E também para comprar o livro, está tudo disponível lá. Certo, quero te agradecer e sempre que tiveres algum assunto, né, relacionado à fono e à criança, pode trazer para nós, que eu tenho certeza que sempre é ouro, né, a gente estar aprendendo um pouco mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.